todo esse tempo de jornada iluminando almas, como disse nosso irmão, um ponto de luz aqui para todos nós. E é uma alegria poder participar desse momento festivo, desse mês festivo, e representando então a UME e a Sociedade Espírita Cristo, Amor e Caridade de Paranhos. Então, nós vamos falar sobre um tema. A gente costuma dizer que o tema, que quando falamos de alguma coisa, a primeira reflexão do tema é para quem fala. Então, a gente recebe as intuições, recebe as ideias, né, da espiritualidade, para que o primeiro alvo deles somos nós. Então, para que a gente possa se melhorar. E uma das coisas que eu procuro fazer, a nossa casa espírita, ela é quase da idade de vocês, a nossa está fazendo 35 anos em novembro, né, um mês depois faz 35 anos. E eu já sou, apesar de não parecer, sou sócia fundadora da casa, né? Uma brincadeira, né, à parte, mas a gente fica pensando que nós não podemos só ler e teorizar. Nós temos que pensar como nós vamos colocar isso nas nossas vidas. E sempre que a gente faz essas falas, né, doutrinárias, a intenção é essa, para que cada um de nós possa levar um exercício novo para a nossa vida. Como que nós podemos colocar isso em prática na nossa vida? E o tema de hoje, né, é a importância do inimigo. Será que o inimigo é importante para nós ou não é? Qual é a relação do inimigo para conosco? Então, nós vamos trazer, inicialmente, eu vou pedir que prestem atenção, é um trecho do Evangelho, que é uma encenação, é óbvio, mas é a fala que está lá em Mateus 5, 43, 47, e também em Lucas 6, 32 a 36. Esses dois evangelhos possuem o mesmo texto. E aí essa encenação aqui. Não cuideis de destruir a lei ou os profetas. Eu vim para derrogar, mas para não abrir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, um tiro se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte? É a morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir. E não te desvies daquele que quiser que prestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem os que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Não cuideis. Então, é uma mensagem bem rica, né? São versículos, um capítulo bem rico, e ele nos traz a questão da gente amar o inimigo. E a gente fica se perguntando, ele
vosso Pai que está nos céus, que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Então veja bem, Deus faz com que o sol nasça para os bons e para os maus, e para os justos e para os injustos. Dessa forma, Jesus nos coloca no mesmo lugar, os bons e os maus, os justos e os injustos. Todos nós estamos na mesma posição. E isso é uma coisa que nós precisamos reflexionar. Se nós temos alguém um desafeto, não vamos falar em inimigo, eu acho meio pesado essa palavra inimigo, né? Se nós temos algum desafeto, ele está no mesmo patamar que nós. Ele está no mesmo lugar que nós. Deus vai dar a ele a mesma atenção que ele dá a nós. Então, e ele diz assim: não procedem assim também os publicanos, se apenas os vossos irmãos saudáveis, que é o que com isso fazeis a mais dos outros? Então, quer dizer, se nós nos restringirmos a orar, dar atenção, cuidar somente da pessoa que amamos, somente da nossa família, somente do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos pais, que diferencial eu tenho? Então, isso é o que Jesus nos pergunta. O que nós somos de melhor que qualquer um, se nós não somos capazes de amar o inimigo? E então aí nós temos a questão do amar o inimigo. O amor ao próximo, ele constitui um princípio da caridade. E amar aquela pessoa que a gente tem um desafeto é então a sublimação desse princípio. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz que Jesus não pediu que cada um de nós tenha como inimigo a ternura dispensada para com aquelas pessoas que nós confiamos. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo 12. E ele nos diz o seguinte, que como nós vamos querer que a pessoa, ou como nós vamos querer que a pessoa nutra o mesmo amor, o mesmo sentimento por uma pessoa que confia do que com uma pessoa que desconfia. Nós sabemos que aquela pessoa, o desafeto, ele sempre vai estar pronto, ou poderá sempre estar pronto para nos fazer algo, vamos dizer assim, falando a nossa linguagem, jogar casquinha da banana ou puxar nosso cabelo. Mas ele é um filho de Deus como todos nós, Então o codificador diz também que amar o inimigo não é ter por eles uma afeição, de uma natureza mais elevada com a qual que nós já temos com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Mas é nós não termos ódio desta pessoa. É nós não termos rancor desta pessoa. É nós não termos desejo de vingança para com essa pessoa. Então é menos difícil do que o amar propriamente dito. Então, para nós que estamos na Terra, nesse momento evolutivo, amar o inimigo é isso. Não ter ódio, não nutrir ódio, ver ele como um irmão de jornada,
um irmão que tem as suas dificuldades e às vezes ele está num momento evolutivo diferente do nosso e que ele não conseguiu compreender as verdades da vida e por isso ele age desta forma. Não ter rancor, né? Sempre desejar aquele, tá sempre relembrando. O fato, as desavenças acontecem. E se nós temos um desafeto, é porque houve uma desavença. E não necessariamente uma briga de vias de fato, não necessariamente uma briga de dizer coisas, mas às vezes uma traição no trabalho, na vida social, uma mentira, algo que me feriu muito no meu coração, né? E eu fico me lembrando daquilo, fico me lembrando, Deus não. E aí quando a gente diz assim, eu não vou fazer nada, não desejo mal, mas Deus está vendo. A justiça, Deus não faz. Eu estou desejando que alguma coisa aconteça para ele. Né? E a gente faz, volta e meia, a gente escorrega nessa aí, né? Então nós precisamos, se a gente não consegue ir além, né? Nós precisamos no mínimo fazer uma oração iluminando essa pessoa, trazendo um feixe de luz para ela e pedindo que ela se liberte, né? E que nós nos libertemos. Aí lá em Mateus também no 6,15 está o seguinte: se porém não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas. O que é isso? Nós não temos que ver Deus como uma pessoa, né? Como uma forma de uma pessoa, porque Deus, lá no livro dos Espíritos, tem que é Deus. Não é quem é nem o que é. É que é. Então é algo muito maior. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então é algo muito superior que nós não podemos conceber. Deus, então, é aquilo onde nós estamos envolvidos, inseridos. E aí, ali nós temos Deus também nos traz a lei de ação e reação. Por que Ele não nos perdoa? Porque nós vamos trazer para nós de volta. Não é Deus uma pessoa que está lá apontando o dedo para você. É a consequência do teu não perdão. O teu não perdão para o outro vai gerar um não perdão para você mesmo. E quando a gente não perdoa, no sentido de se desligar daquele ser, não é que a gente vai esquecer que aquilo aconteceu, não tem como esquecer. Porque as coisas acontecem e a gente tem lembranças daquilo. Só que nós precisamos lembrar como um momento de crescimento. Não, ele me fez isso, no mínimo vai me ensinar a eu não repetir, né? Digamos que é uma sociedade e ele me passou a perna. Vai no mínimo me fazer refletir com quem eu vou me associar de novo, se é que eu vou me associar com alguém de novo, né? E cuidar um pouco mais dos meus negócios, das coisas que eu faço. Ou dentro de casa, ou com alguém mais próximo, com parente, seja por que for. Então, no mínimo, vai me servir de lição para eu reflexionar como eu vou agir nessas situações daqui para frente. E mais uma, para eu não fazer também. São dois exemplos. Como eu posso mudar a minha vida e que eu não devo fazer. E olhar essa pessoa como uma pessoa que está numa infância espiritual. Porque às vezes essas pessoas que fazem essas coisas para nós, que nos ferem, que nos magoam, que nos traem, que nos fazem coisas ruins, elas nem percebem, muitas vezes, porque elas estão numa faixa evolutiva que elas não conseguem enxergar isso. Ou então, elas estão achando que está tudo certo, que não tem nada errado nisso, que é assim mesmo. Então, como é que tu vai querer que ele seja diferente? Né?
Então, esse amar o inimigo e orar por aqueles que nos caluniam não é impossível. Quando que nós vamos entender que isso não é impossível? No momento em que nós vislumbrarmos que isto é um caminho da nossa evolução. No momento em que nós conseguimos fazer isso, nós vamos estar muito melhores do que essa pessoa. E melhores do que nós já éramos também. A falta de perdão, ela nos acorrenta àquela pessoa. Por que ela nos acorrenta àquela pessoa? Porque nós ficamos pensando nela. A gente começa a se lembrar. Porque me fez isso, me fez aquilo, daí vem ruim, daí fico mal, daí eu já me dá uma taquicardia, já me dá uma dor no estômago, já me dá uma raiva, né? Então, eu é que estou preso a ela. Eu estou me prendendo a essa pessoa. No momento em que eu consigo me desligar dessa pessoa, que eu consigo perdoar, eu vou me desligar dela. E deixa ela seguir o caminho dela. Deixa ela seguir o caminho dela, ela que siga o dela, eu que sigo o meu. Porque quanto mais coisas nós desenvolvermos, quando vê, a gente nasce filho e pai e mãe. O meu marido, aconteceu um episódio com ele, com uma sociedade que ele teve, e a pessoa, né, fez assim, coisinhas para ele. Ele acreditava, tipo, um irmão, não sei o quê. Daí ele ficava com aquela angústia, com aquela coisa ruim, e daí ele dizia, mas Deus está vendo, Deus está vendo, mas também está vendo o teu, né? E assim nós fomos naquela conversa, daí até que um dia eu disse para ele, assim, eu via que ele foi longe aquele negócio, eu disse para ele, amor, olha só, será que na outra vida vocês não vão vir pai e filho? Já pensou tu na mesma casa com ele? Não, vamos perdoar esse negócio aqui, vamos dar um jeito. E aquilo foi indo, hoje a gente conversa sobre aquilo, ele disse, ai, graças a Deus, eu não consegui limpar meu coração, mas foi assim, a gente tem que pensar no pior, né? Porque o pior é tu voltar na outra vida, dentro da mesma casa com essa criatura, como um filho. Pensa bem, ele é teu filho, tu o filho dele. Não tem o que fazer. São os laços, né, que vão, tu vai para sempre com aquilo ali, para aquela existência que tu carregou. Então a gente tem que, nós precisamos nos desamarrar, nos desalgemar desse pessoal aí, para nosso bem. E é isso que Jesus nos diz, que Deus vai nos perdoar, é isso. Nós temos que fazer liberar isso. Que a gente também vai conseguir fazer girar uma energia positiva do bem, né? Então, o nosso Pai, ele também nunca vai permitir que nós soframos coisas que nós não mereçamos ou não precisamos sofrer. Nada de ruim que nos acontece é coisa que não é permitida. Se algo está, nós estamos passando por alguma coisa que nos faz sofrer por conta de uma inimizade ou de um desafeto, isto está acontecendo porque Deus permite. Se Deus permite é porque nós precisamos compreender alguma coisa ali. E aí o que nós precisamos fazer? Pedir para Deus, pedir para Deus, para o universo, né? Pedir para os nossos mentores que nos iluminem para que a gente compreenda qual é a lição que nós precisamos entender e aprender. Porque se nós não aprendermos essa lição, nós vamos tê-la de novo. Essa lição volta. Vocês podem perceber que tem pessoas que vocês conhecem que vivem padrões das mesmas coisas. Tem assim casais, às vezes o homem se separa e casa de novo, o cara se separa e as mulheres são tudo parecidas e dão o mesmo problema. E assim as mulheres ou assim as famílias, a pessoa está sempre com um problema parecido, ou é de doença, é sempre com o mesmo problema. Por quê? Porque ela não
aprendeu o que precisava aprender ainda. No momento em que ela aprender aquele padrão de coisas que estão se repetindo, ela vai sair dali. E assim somos nós com os nossos inimigos, desafetos. Nós precisamos compreender e alçar um degrau. Ah, claro, depois vem outras, né? Isso é que nem um joguinho de videogame. Eu não jogo, mas a gente sabe que tem fases, né? É pular etapa. Então, quando pula uma etapa, tu vai para uma mais hard, uma mais difícil. E aí vem outra. Mas que aí nós estamos cada vez melhores. Né? A gente está cada vez melhor. Eu sei fazer melhor, eu vou melhor. E daí fica mais fácil a etapa anterior. Então eu preciso compreender por que tudo está se repetindo na minha vida. Por que eu estou tendo essa inimizade, por que eu estou tendo esse problema com as pessoas. No momento que eu aprender, eu me liberto disso aí. Aí eu perdoo, eu amo também. Né? Então, amar os inimigos é nos comportarmos bem com relação a eles. Não desejar o mal, fazer uma boa prece, desejar que ele siga o rumo dele, que ele vá em frente, que ele seja feliz com as escolhas dele, e nós não temos nada a ver com isso. Então isso é muito importante também. Aí nos diz também Kardec que a gente não consegue controlar os sentimentos, mas nós conseguimos controlar o comportamento. É através do comportamento que nós mudamos os nossos sentimentos. Se vem aquela raiva, não larga o que vem na boca. Segura. E daí, de novo, vem a raiva, segura. Lá pelas tantas, a raiva começa não vir tanto, vem menos, vem cada vez menos, dali um pouco. Ai, nem não quero mais estressar, não quero mais saber dessa conversa, vamos sair disso. Ele fala mais que eu não quero saber. Eu garanto que todos nós já tivemos essa vivência. Uma coisa que incomodou, a gente estava ali em cima, e daí um pouco tu, viu, nem fala, não quero saber. Deixa que siga o seu caminho, eu também quero seguir o meu, não vamos se importar. Aí nós já amadurecemos. Então, é o comportamento que vai fazer com que a gente mude o sentimento. Porque o sentimento é uma coisa que a gente está ali, ele vem. Né? E o comportamento que faz com que a gente mude isso. E aí Paulo nos diz, né, que o amor é paciência, o amor é bondade, o amor é humildade, o amor é respeito, é generosidade, é perdão, é honestidade, né? E esses atributos são passíveis de comportamento, né? Se ser honesto é um comportamento, se ser humilde é um comportamento, você ser respeitoso é um comportamento, né? Então esse livro aqui é um livro que eu gosto bastante e eu trouxe um textinho para a gente reflexionar sobre isso. Ele nos ilumina, o Evangelho por Emmanuel, e comentários do Evangelho segundo Mateus, tá? Esses livros são 7 livros que o Saulo compilou, fazendo toda a coletânea das falas do Emmanuel sobre as passagens evangélicas. E aqui então ele fala amigos e inimigos. E aqui que eu vou referir da importância do inimigo. O amigo, ele nos diz, o Emmanuel nos diz, o amigo é uma bênção. O inimigo, entretanto, é também um auxílio, se nós dispomos a aproveitá-lo. Veja bem, o inimigo é um auxílio se nós nos dispusermos a aproveitar a experiência que ele está nos trazendo. O companheiro enxerga os nossos acertos, estimulando-nos na construção do melhor de que estamos capazes. O adversário, então veja, o companheiro, ele vai dizer, olha, como você fez bem,
olha que bom que tu é nisso, parabéns, segue em frente e tal. O adversário identifica os nossos erros, impelindo-nos a suprimir a parte menos desejável da nossa vida. Ele está sempre com o dedinho apontado para a nossa ferida. Ele sempre está pronto para dizer, ó, que tu fez de errado. E aí nós temos que ter humildade e reconhecer que ele também pode ter um erro nosso. Aproveita isso e olha para esse problema que tu tem, se realmente existe, e faz esse crescimento. O amigo se rejubila conosco diante dos pequeninos trechos da tarefa executada. Ele sempre diz, que bom, olha isso que tu fez, tu conseguiu, né? E o inimigo nos aponta a extensão da obra que nos compete realizar. Isso é que nem tu está fazendo uma dietinha, o amigo diz, você emagreceu 500 gramas, parabéns, né? Que legal. E o inimigo vem se viu, mas tu é diabético, precisa emagrecer no mínimo 10. Ai. Tá, vamos olhar para ele mesmo, tem esses 10 lá para diminuir. Então sempre tem aquele que está te dizendo, não, mas então aproveita isso. Olha o teu êxito, mas também olha o que tu tem para frente. Não fica preso naquelas 500 gramas que tu tem que ir ainda, tem mais 9.900 pela frente, né? 9.500. Então, é isso que nós precisamos ir fazendo. Ele mostra a extensão da nossa obra. O companheiro nos dá força, né? Ele diz, viu, levanta, vai em frente. O adversário nos mede a resistência. Ele está sempre ali para ver se tu vai mais um pouquinho. Será que tu consegue mesmo? Olha que isso não é fácil, né? Não é para qualquer um. Então ele, será que eu não vou desistir mesmo? Não. Tu tem que ver que tu pode, que tu consegue. Ele está te medindo a resistência, tu vai conseguir. Então escuta o teu amigo e faz um pouco mais de força, porque às vezes ali tu podia esmorecer. Quem nos estima frequentemente categoriza nossos sonhos por serviços feitos, tão só para induzir-nos a trabalhar. Ele vai dizer, vai lá, né, você tem esse projeto, que bom, que vai ser feliz, né, aquela coisa, sempre dando bom ânimo. Quem nos hostiliza, porém, não nos nega o valor, porquanto não nos ignora. Se ele está nos vendo, é porque a gente tem importância para ele por algum motivo. Então ele não nos ignora. E combate-nos reconhecendo-nos a presença em ação. Então ele está sempre ali medindo resistência com a gente, mas ele te deu a importância. Porque se tu não fosse nada, se tu não fosse qualquer coisa aí, ia virar as costas e não ia nem dar a bola para as feridas, porque tu tem que seguir para frente. Ele está te enxergando, ele está vendo que tu é importante, que tu tem esse valor. Só que ele tem que te alfinetar, né? E esse alfinete, bota um alfinetinho nas poltronas, aí se a pessoa não levanta. Mas você está confortável, eu vou ficar ali, né? Tá bom, estou aqui, eu vou sair daí. Mas aí sentou no alfinetinho, opa, não posso ficar muito tempo aqui, eu tenho que me levantar. Assim é o inimigo, ele está sempre nos dando uma alfinetadinha para ele dar mais um passo. Na fase deficitária da evolução, que ainda nos caracteriza, precisamos do amigo que nos encoraja. Precisamos do amigo que nos encoraja e do inimigo que nos observa. Nós temos que sempre estar olhando se não tem nenhuma bananinha ali para nós cair, vamos pisar no lugar certo, vamos andar na linha, porque ele está me vendo, daqui a um pouco eu faço uma caca, ele vai me mostrar a minha caca. Olha a importância do inimigo, né? Sem o companheiro estaremos sem apoio, porque ele nos dá o braço, ele diz, vamos lá. E sem o adversário ser-nos-á indispensável enorme elevação para não tombarmos em desequilíbrio.
Porque se não tem um inimigo para estar te vigiando e te cuidando onde tu vai pisar, vai andando para lá, pisa no buraco e cai, já se debulha todo, e como é que vai levantar? Né? Ele faz tudo errado, já larga uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, mas se tem um inimigo, tu já anda lá em mim. Não vamos dar chance pro azar. A gente costuma dizer isso. Ainda mais pro pessoal que está lá do outro lado. Temos que estar bem de olho aberto, porque eles estão com o olho mais aberto do que nós. Né? Do outro lado do pano, né? Não é do outro lado da parede. Às vezes tem trabalho aqui, né? Então, isso porque o amigo traz a cooperação e o inimigo forma o teste. Ele está sempre fazendo a prova para nós. Nós temos que cuidar. Qualquer servidor de consciência tranquila se regozija com o amparo do companheiro, mas deve igualmente honrar-se com a crítica do adversário que o ajuda na solução dos problemas de reajuste. Nós temos que nos sentir honrados por ter alguém olhando para nós e nos apontando o que nós temos que melhorar. Veja que bom. É ruim, mas é bom, né? Como aqui disse o irmão, não é ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Tem o lado bom. Se a gente não precisasse, não teria o inimigo, né? Jesus foi perentório em nos recomendando: amai os vossos inimigos. Saibamos agradecer a quem nos corrige as falhas, guardando-nos o passo em caminho melhor. Então veja a importância do inimigo, né? O inimigo é muito, muito importante. Então nós precisamos ir ao encontro do que Jesus nos disse. Nós precisamos compreender esta fala do Mestre. Nós precisamos ser diferentes do que muitos são. O amar o inimigo é dar atenção a ele, respeitá-lo e aproveitar aquilo que ele tem para nos dar, que é o quê? O crescimento. O inimigo, aqui, vamos dizer, o desafeto, é alguém que está sempre pronto para nos dizer alguma coisa, ou pelo menos de longe nos apontar o dedo. E nós temos que orar e agradecer pela existência deles nas nossas vidas, porque eles nos fazem crescer, eles nos fazem melhorar. Como dói quando a gente recebe uma crítica, não é? E por que dói? Porque provavelmente ela é verdadeira. A gente só se sente dolorido e magoado com aquilo que realmente diz dentro de nós. Se alguém disser para vocês assim: você é uma pessoa que não faz nada, você nunca fez nada na vida, mas tu trabalhou, tu te aposentou ou não te aposentou, ou trabalha e sabe que tu vai todo dia às 7 da manhã, volta ao meio-dia, vai a 1, volta às 5, e assim tu fez a tua vida inteira. Aquilo que ele te falou não vai ter nem fazer cosquinha, porque tu sabe que não é. Tu não pode falar o que ele quiser, que tu não é, que tu não faz nada. Todo mundo sabe o que tu faz, que tu trabalhou, que tu é uma pessoa que é responsável no trabalho. Agora, se a pessoa já é meio coxambrada, um dia vai no emprego, daí ele fica mais um mês, 2 sem, daí um pouco vai lá, daí um pouco não sei o que, daí um pouco, pois é, mas vamos ficar dormindo que hoje vai chover. Aí se ele largar essa, então, preguiçoso, não sei o que, aí vai doer. Vai doer. Porque tem um fundo de verdade. A pessoa realmente dá uma rachada, não quer ir trabalhar. E assim são quantas coisas. Quantas coisas. A gente não deve dar um exemplo próprio, mas eu lembro que os meus filhos, tu é brava. Eu sou braba.
assim, tu achava que não estava sendo, eu achava que não, aquilo era normal. Mas daí eu comecei a perceber que eu podia ser diferente. Eu podia conversar diferente. Eu podia ouvir de forma diferente. Né? Diz que todo italiano é um pouco bravo, sangue quente, né? Mas isso é assim, daí que vai mudando. Vai passando o tempo, vai vendo que isso não vale a pena. O quanto que é importante a gente ser brando e pacífico, como é mais em paz. Só que quando eu ouvia, me incomodava. Hoje, graças a Deus, eles já não dizem mais isso. Não, ainda é tudo certo, tudo bem. Também já estão mais velhos. Então, mas assim a gente muda. Só que a gente precisa ouvir. Tudo aquilo que alguém diz pra ti que dói, tem alguma coisa. E essas pessoas normalmente que dizem coisas que dói são os desafetos, nem sempre são os decasos. Os decasos também têm essa expertise. Bastante. Provavelmente esses foram algum desafeto em algum outro momento. E daí hoje eles sabem nos dizer. Então, fica aí a recomendação para nós todos, sem exceção, que possamos valorizar os nossos desafetos, que possamos ver a importância do desafeto, do inimigo, e tentar um pouquinho mais amar dentro das nossas condições. Não guardar rancor, não guardar ódio, não desejar vingança, né? E procurar e pensar que essa pessoa seja iluminada também e nós também possamos seguir o nosso caminho em paz. Que Deus nos abençoe e proteja cada um de nós. Então, nós vamos encerrar com uma prece, vamos agradecer a Deus, vamos pedir que o Pai Eterno Criador derrame sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, as suas bênçãos, a sua luz e a sua paz, que possa confortar os nossos corações, que possamos levar para os nossos lares essa paz, para o nosso trabalho, e que nesta noite, enquanto o nosso corpo repousa, nosso espírito possa ser levado para locais de aprendizado e trabalho no bem, e que possamos amanhã, ao retornar à Terra, estarmos mais calmos, mais conscientes dos propósitos da nossa vida e seguirmos o caminho de Jesus. Que assim seja. Então agora o Paulinho vai cantar uma música para encerrar aí a nossa atividade da noite. Paulinho é o médico de transporte dele. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, me escuta, o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio do meu coração eu a imploro. E então sinto a sua presença, seu amor.
Deus é Pai.